O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 2. Livro A Caminho da Luz. Capítulo 2. A Vida Organizada. Analisando o capítulo 2. A Vida Organizada. Introdução ao capítulo. Após descrever no primeiro capítulo a formação geológica e espiritual do planeta Terra sob a coordenação de Jesus, Emmanuel, no capítulo, detalha o processo de surgimento da vida. Este capítulo é fundamental para entender a perspectiva espírita sobre a biologia e a evolução, que difere da visão puramente materialista. A tese central é que a vida na Terra não foi um acidente químico, mas um projeto cuidadosamente planejado e executado por inteligências espirituais superiores. O capítulo descreve a origem e a evolução da vida na Terra como um projeto muito bem planejado, ou seja, a vida não surge do acaso, mas de um plano inteligente e misericordioso. O capítulo narra a saga da vida desde sua origem microscópica até o surgimento do ser humano primitivo, seguindo uma progressão lógica e evolutiva. Descreve, sob a ótica espírita, o processo de surgimento e evolução da vida na Terra, apresentando-o sob a coordenação de Jesus Cristo. 1. O oceano primitivo como laboratório. O capítulo começa descrevendo a Terra após seu resfriamento, um imenso oceano de águas mornas sobre uma atmosfera densa e sem a luz direta do Sol. Este oceano é apresentado como o crisol sagrado e o laboratório de formas, onde os engenheiros siderais, sob a direção de Cristo, dariam início à sua obra. A matéria estava pronta e os elementos químicos necessários à vida estavam dissolvidos nas águas. O cenário estava montado para o início do processo biológico. Inicia afirmando que a criação da vida na Terra foi obra de assembleias de operários espirituais, que, sob a orientação sábia de Cristo, agiram como uma engenharia moderna. Eles não apenas criaram, mas projetaram cada detalhe, prevendo as necessidades das formas de vida futuras. Plano pré-estabelecido. A vida não surgiu do acaso. Houve um plano diretor que considerou as leis universais e as condições físicas específicas do planeta Terra. A beleza como ideal. Desde o início da construção celular, a beleza e a ordem foram princípios fundamentais. Por isso, a harmonia é uma característica indelével de toda a criação divina. Manipulação dos fluidos vitais. Os espíritos construtores manipularam os fluidos vitais para adaptá-los ao ambiente terrestre, garantindo que as futuras células e organismos pudessem prosperar. 2. Os arquitetos espirituais e o plano divino. A Terra era um imenso laboratório sob a direção de uma comunidade de espíritos puros e eleitos, liderada pelo Cristo planetário, Jesus. Esses seres, descritos como engenheiros siderais ou construtores divinos, não apenas formaram o orbe, mas também foram responsáveis por semear a vida nele. A tarefa, a missão desses espíritos era preparar o planeta para se tornar um lar para futuros seres, organizando os elementos materiais de forma a sustentar a vida. A supervisão crística. Todo o processo foi supervisionado por Jesus, que, como governador espiritual da Terra, coordenou a vinda e a aplicação dos recursos da vida de outras esferas do universo. As construções celulares e o plano espiritual. A vida na Terra foi meticulosamente planejada por engenheiros espirituais. Eles manipularam os fluidos vitais e construíram as primeiras células, tendo a beleza e a ordem como princípios fundamentais. Todo o desenvolvimento da vida, desde as formas mais simples, obedeceu a um plano pré-estabelecido para se adaptar às condições do planeta.
3. Os primeiros habitantes da Terra, a origem no protoplasma. A vida material na Terra começou em um estado muito simples, a partir de uma substância primordial, o protoplasma. O planeta, em sua fase inicial, foi envolto por uma camada de matéria gelatinosa, amorfa e viscosa. Essa massa, o protoplasma, foi o celeiro sagrado das sementes da vida, o embrião de todas as organizações biológicas. Com o tempo, essa massa se condensou, dando origem ao núcleo celular. Os primeiros habitantes do plano material foram as organizações unicelulares, células albuminoides e amebas. Elas se multiplicaram prodigiosamente nos oceanos tépidos. O oceano foi o berço da vida, porque a terra firme ainda não possuía oxigênio em quantidade suficiente para sustentar a vida animal, algo que só ocorreria após o desenvolvimento de grandes vegetações. O sentido primordial. Esses seres rudimentares possuíam apenas um sentido, o tato, que seria a base para todos os outros sentidos nos organismos superiores. 4. O sopro de vida. A semeação do princípio espiritual. Este é o ponto mais crucial e distintivo do capítulo. Para o Espiritismo, a vida não surge apenas da matéria. É necessário um princípio espiritual, ou mônada celeste. E esse é o momento crucial quando Emmanuel descreve a chegada do sopro de vida. Milhões de princípios espirituais, ou mônadas celestes, originários da luz divina, foram lançados no oceano planetário. Esses princípios não são a vida em si, mas a centelha espiritual individualizada que tem a capacidade de aglutinar a matéria ao seu redor e iniciar um processo evolutivo. É a essência imortal que começa sua longa jornada de aprendizado. A semeadura. Os engenheiros espirituais lançaram esses princípios espirituais, verdadeiras centelhas divinas, na massa protoplasmática. Cada mônada era um germe divino, uma individualidade em potencial destinada a uma longa jornada evolutiva. Origem da mônada. Essas mônadas não foram criadas na Terra. Elas são fragmentos do hálito de Deus, princípios inteligentes que estagiam e evoluem através de diferentes reinos e mundos. A finalidade. O objetivo era que essa mônada, ao interagir com a matéria densa, desenvolvesse suas potencialidades latentes, passando por estágios sucessivos até atingir a consciência, a razão e, finalmente, a angelitude. 5. A elaboração paciente das formas, da colônia à complexidade. A evolução dos seres vivos foi um processo lento, gradual e sempre guiado. Vida em comunidade. Após um longo período, as amebas primitivas começaram a se associar, formando colônias, infusórios, polipeiros. Este foi o primeiro passo para a vida multicelular, seguindo os planos espirituais. Reinos indistintos. No fundo dos oceanos, os reinos vegetal e animal eram inicialmente indistinguíveis. Desenvolvimento dos sistemas. Em um trabalho de milhares de anos, os operários de Jesus coordenaram o desenvolvimento dos sistemas biológicos. Primeiro, os sistemas de nutrição e conservação. Depois, conquistaram-se o coração e os brônquios, respiração. Por fim, formaram-se os primórdios do sistema nervoso e dos órgãos de procriação. 6. As formas intermediárias da natureza. A conquista da terra firme. Com a estabilização geológica do planeta, a vida começou a migrar do mar para a terra. Mudanças geológicas. O planeta passou por convulsões que definiram os continentes e oceanos. Grandes extensões de terra firme tornaram-se aptas a receber as sementes da vida. Os primeiros conquistadores. Os crustáceos terrestres surgiram como uma extensão dos marinhos. Em seguida, apareceram os batráquios, anfíbios, que fizeram a transição das águas para as regiões lodosas. Vegetação exuberante.
Nessa fase, o planeta foi coberto por uma vegetação luxuriante e gigantesca. As atuais minas de carvão são os vestígios petrificados dessas florestas primitivas. 7. A longa jornada evolutiva, dos seres unicelulares à complexidade. Emmanuel descreve o processo evolutivo como extraordinariamente lento, gradual e sempre guiado pelo plano espiritual, sendo um processo contínuo de aprendizado para o princípio espiritual que estagia em cada reino da natureza para adquirir as qualidades necessárias para o próximo passo. Os primeiros seres. As primeiras manifestações de vida foram os seres unicelulares, como as amebas, que surgiram nos oceanos. Esses seres primitivos eram o primeiro vestuário físico para o princípio espiritual em evolução. O molde periespiritual. Um conceito essencial é introduzido aqui. Cada princípio espiritual possui um periespírito, ou corpo espiritual, que atua como um molde organizador biológico. À medida que o princípio espiritual evoluía, seu periespírito também se tornava mais complexo. Esse molde sutil imprimia suas características na matéria, guiando as mutações genéticas e a formação de corpos físicos cada vez mais sofisticados. A evolução, portanto, não é cega. Ela segue um arquétipo pré-existente no plano espiritual. A transição para a Terra e os ensaios. Após mudanças geológicas que formaram os continentes, a vida começou a migrar do mar para a Terra. Surgiram os primeiros crustáceos terrestres e batráquios. Este período foi uma grande oficina de ensaios monstruosos, onde a espiritualidade experimentou com diversas formas de vida, como os gigantescos répteis pré-históricos. Essas formas teratológicas ou monstruosas foram eliminadas após servirem como experimentos, enquanto formas mais adequadas, como o escorpião, foram mantidas. Isso demonstra a intervenção inteligente no processo evolutivo. A escalada da vida. A evolução seguiu uma trajetória ascendente. Reino mineral. Embora não detalhado neste capítulo, é implicitamente o ponto de partida, onde o princípio espiritual aprende a agregar e a se individualizar. Reino vegetal. O princípio espiritual estagiou longamente no reino vegetal, desenvolvendo as primeiras sensações e automatismos biológicos. As plantas são descritas como seres que já possuem um psiquismo embrionário. Dos seres unicelulares, a evolução avança para os vegetais. Nos vegetais, o princípio espiritual desenvolve os automatismos da vida, aprendendo sobre fixação, nutrição, crescimento e reprodução. É um estágio de sensibilidade embrionária e de profunda conexão com os fluidos do ambiente. Reino animal. Após milênios, o princípio espiritual está apto a animar formas mais complexas. Surgiram os animais, começando pelos mais simples, selenterados, moluscos e avançando para formas mais elaboradas, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A transição para o reino animal é um salto gigantesco. O princípio espiritual agora adquire a liberdade de movimento. Com isso, surgem novas necessidades e, consequentemente, novos aprendizados. Desenvolvimento do instinto. O instinto não é visto como um mero mecanismo biológico, mas como a acumulação de experiências e automatismos do princípio espiritual ao longo de milhões de anos. É uma forma de memória espiritual que guia o ser em suas lutas pela sobrevivência, alimentação, defesa, acasalamento. Em cada etapa no reino animal, o princípio espiritual desenvolvia o instinto, que Emmanuel define como o início da inteligência e da sensibilidade. O laboratório de formas. Durante eras, os construtores espirituais experimentaram inúmeras formas no reino animal. Emmanuel menciona os monstros do período secundário, os dinossauros, como experiências monstruosas, formas que eram necessárias para a adaptação do princípio espiritual a um planeta ainda rude e em transformação. O papel do periespírito.
A obra introduz a ideia de que o perispírito, o corpo espiritual que liga o espírito à matéria, já existe de forma rudimentar nessas fases. É ele que atua como um molde organizador biológico, plasmando o corpo físico de acordo com as necessidades evolutivas do princípio espiritual. Esforços titânicos. O livro enfatiza que essa jornada foi marcada por esforços titânicos e experiências milenares. Os construtores divinos ajustavam constantemente o processo, supervisionando a adaptação das espécies e a preparação do planeta para as fases seguintes. 8. Os ensaios assombrosos. O laboratório da criação. Esta fase é descrita como um período de intensa experimentação biológica para aperfeiçoar as formas de vida. Oficina de ensaios. A natureza se tornou um laboratório para ensaios monstruosos. Após os répteis, surgiram os animais horrendos das eras primitivas, uma alusão aos dinossauros. Alquimia biológica. Os trabalhadores espirituais agiam como alquimistas, combinando complexos celulares para testar suas possibilidades e aferir seu valor, sempre prevendo as necessidades do futuro. Aperfeiçoamento e eliminação. Através dessas experiências, a máquina celular foi aperfeiçoada. As formas teratológicas, monstruosas e estranhas, que eram apenas frutos de laboratório, foram eliminadas quando cumpriram seu propósito. Prova da intervenção espiritual. A prova dessa intervenção inteligente é o fato de que animais primitivos, como o escorpião, mantiveram sua forma, enquanto os animais monstruosos posteriores desapareceram completamente. Se a evolução fosse aleatória, isso não faria sentido. 9. A transição para a humanidade. O surgimento dos hominídeos. Após milênios de evolução no reino animal, certos princípios espirituais, que estagiaram em linhagens de primatas mais avançados, estavam prontos para o próximo grande salto. Os engenheiros siderais interviram mais diretamente nesses seres que viviam em comunidades arbóreas. Eles promoveram ajustes sutis em seus perispíritos, que se refletiram em seus corpos físicos. A postura tornou-se mais ereta, as mãos se libertaram para o trabalho e, crucialmente, o cérebro se expandiu. O ápice desse processo foi quando o princípio espiritual, agora dotado de um cérebro mais complexo, adquiriu a capacidade do pensamento contínuo, do raciocínio e do livre-arbítrio embrionário. Este foi o momento em que o animal se tornou o homem. 10. Os antepassados do homem. Reinterpretando a Gênese. O capítulo aborda diretamente a origem do ser humano, desmistificando a narrativa bíblica literal e alinhando-a a uma visão evolutiva espiritual. Adão e Eva simbólicos. Adão e Eva não são figuras históricas, mas um símbolo ou lembrança dos espíritos degradados para a terra. Da mesma forma, Caim e Abel representam as dualidades da personalidade humana. Os verdadeiros ancestrais. Os antepassados do homem surgiram no período terciário. Eram raças de antropóides que evoluíram sob a orientação espiritual. Linhagens distintas. O texto esclarece que não houve uma descida da árvore no sentido de que o homem veio do macaco. Em vez disso, os antropóides que deram origem ao homem e os que deram origem aos símios atuais tiveram uma evolução em pontos convergentes, partindo de um ancestral comum. As forças espirituais estabeleceram linhagens definitivas para cada espécie, e o princípio espiritual humano evoluiu dentro da sua própria linhagem. O momento decisivo na evolução humana foi a Grande Transição. Entidades espirituais realizaram uma intervenção direta no corpo perispiritual dos homens primitivos entre suas reencarnações. Essa modificação espiritual provocou um salto biológico, aprimorando sua estrutura física e dando origem aos primeiros selvagens de compleição melhorada, que seriam os precursores do homem moderno.
11. A grande transição. A intervenção decisiva no perispírito. O passo final para o surgimento do homem moderno envolveu uma intervenção direta no campo espiritual. Experimentos biológicos. Os espíritos superiores realizaram extraordinárias experiências com o homem do sílex. O registro fóssil, como o homem de Neandertal, descrito como homem bestializado, é um atestado desses experimentos para fixar no primata as características do homem futuro. A transição no perispírito. O momento crucial ocorreu quando as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Essa atualização foi feita no plano espiritual, nos intervalos entre as reencarnações. O resultado? Essa transformação resultou em uma mutação visceral. Surgiram os primeiros seres humanos com uma compleição física melhorada, mais ereta e elegante. Analogia final? O capítulo conclui explicando que essa intervenção é como a educação que os pais dão aos filhos. Eles corrigem e preparam a criança para a vida, e na idade adulta, a pessoa não se lembra dos detalhes desse processo de orientação, mas carrega consigo os resultados. Assim foi a intervenção espiritual na formação da humanidade. O homem primitivo. O capítulo termina descrevendo esses primeiros seres humanos, os homens das cavernas. Eles ainda eram extremamente primitivos, muito ligados aos seus instintos animais, vivendo em tribos, lutando brutalmente pela sobrevivência. No entanto, eles já possuíam a centelha divina da razão. Eram almas iniciando sua jornada na fase humana, com um longo caminho de aprendizado moral e intelectual pela frente. Conceitos fundamentais do capítulo. Evolucionismo espiritual. A teoria de evolução de Darwin é aceita no plano físico, mas Emmanuel acrescenta que ela é impulsionada e guiada por uma inteligência espiritual. Princípio espiritual. Mônada celeste. A essência imortal individualizada que evolui através de todas as formas de vida. A vida é um dom planejado. Não é um acidente químico, mas uma semeadura divina com um propósito evolutivo. O instinto como memória acumulada. Uma reinterpretação espiritual do instinto animal, visto como o resultado de incontáveis experiências do princípio espiritual. O perispírito como molde e organizador. O corpo espiritual é o agente que modela o corpo físico ao longo da evolução das espécies. A humanidade como conquista evolutiva. O ser humano não surge do nada. Ele é o ápice de uma jornada milenar do princípio espiritual através dos reinos inferiores da natureza. Conclusão do capítulo e principais ideias. O capítulo 2, A Vida Organizada, estabelece as bases da visão espírita sobre a origem da vida, unindo ciência e espiritualidade. As principais conclusões são: 1. A vida é um projeto divino. Não é fruto do acaso. Foi meticulosamente planejada e implementada por inteligências superiores sob a égide do Cristo. 2. Cocriação espiritual e material. A vida resulta de um elemento material, o protoplasma, derivado do fluido cósmico, e um elemento espiritual, o princípio espiritual, ou mônada celeste. 3. Evolucionismo com propósito. A teoria de Darwin é aceita no plano físico, mas Emmanuel acrescenta que ela é impulsionada e guiada por uma inteligência espiritual. 4. A longa escalada. A jornada evolutiva através dos reinos mineral, como suporte, vegetal e animal, é um estágio preparatório indispensável para que o princípio espiritual possa um dia alcançar o reino hominal, onde conquistará a razão e o livre-arbítrio. Este capítulo serve como uma ponte essencial entre a formação geológica do planeta, capítulo 1, e a chegada dos primeiros espíritos humanos degredados, capítulo 3. Mostra que o palco da vida foi longamente preparado antes da chegada dos atores principais. O capítulo 2,
A vida organizada é uma narrativa épica da jornada da alma desde a sua forma mais elementar até a alvorecer da consciência humana. Ele estabelece que cada ser vivo, do menor micróbio ao homem, é parte de um grandioso plano divino de evolução. Ao final do capítulo, o palco terrestre está povoado por uma humanidade primitiva, pronta para receber novos impulsos que acelerarão seu progresso, tema que será explorado no capítulo seguinte com a chegada dos exilados de Capela. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.